Olá, boa tarde para você. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Ministros do STF votam a favor do fim da cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas. E a ProSoja Brasil entra com ação pedindo exclusão do passivo ligado aos embarques. Nesta edição, um time de especialistas analisa os desdobramentos da decisão. E mais, dólar atinge máxima de R$ 4,38. No ano, moeda norte-americana acumula alta de 8,1%. Em Mato Grosso, venda antecipada de soja bate recorde. Produtores negociaram 13% da produção prevista para ser colhida em 2021. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Obrigada pela sua companhia nessa tarde de quinta-feira. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor do recurso que pediu o fim da cobrança do Fundo Rural sobre as exportações indiretas, que são os embarques que tem uma empresa ou um profissional para intermediar. O processo corria na Justiça desde 2013 e na sessão de ontem, o STF entendeu que a instrução normativa da Receita Federal, que instituiu a cobrança, não tem validade. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a declarar o voto. O relator da ação direta de inconstitucionalidade disse entender que é injusta a cobrança de contribuições previdenciárias sobre as exportações indiretas, principalmente para os pequenos e médios produtores que não conseguem realizar a negociação direta com o comprador estrangeiro. O ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário sobre o mesmo assunto, seguiu os argumentos do ministro Alexandre de Moraes e também votou pela inconstitucionalidade da cobrança. Os outros 9 ministros seguiram os votos dos relatores e com isso foi declarada a unanimidade sobre o tema. Para os ministros, o artigo 149 da Constituição Federal, ao declarar a imunidade de tributação sobre as exportações, não faz distinção sobre se elas são diretas ou indiretas. E por isso, a instrução normativa da Receita Federal, que instituiu a cobrança, o recolhimento do Fundo Rural sobre as exportações feitas por trades a partir de 2010, não tem validade. A partir de agora, os produtores que realizaram os pagamentos devem entrar com uma ação na Receita Federal pedindo o ressarcimento desses valores. Para aqueles que estão com dívidas na Receita Federal, é necessário pedir a revisão dos débitos. E após o julgamento, o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz, adiantou que a entidade entrou com uma ação pedindo a exclusão do passivo ligado às exportações feitas por tradings. A ProSoja Brasil já entrou com uma ação pedindo ressarcimento daqueles que pagaram, mesmo aqueles que entraram no refis, muito bem lembrado, mesmo aqueles que entraram no refis, e aqueles produtores que estão ainda em débito com a Receita, tem que ser recalculado. Deverá ser feita uma apresentação desses documentos, das exportações, junto às trades, e a Receita vai ter que rever esse valor que já foi exportado e o valor que é cobrado aqui dentro. Advogados tributaristas avaliaram a decisão do STF. Dá uma olhada. Os beneficiados, aí a gente tem claramente os pequenos e médios produtores que não têm condição ou estrutura que nem grandes produtores para fazer a exportação direta e fazem uso de trades em comerciais exportadoras. Essas empresas são basicamente quem são os maiores beneficiados dessa decisão. E outro ponto importante, se trata, agora que o STF decidiu a favor, como é que a gente vai ter esse valor de volta? Para aqueles que aderiram ao parcelamento rural, esse é um ponto importante, porque como uma das condições do parcelamento era a desistência de qualquer ação. Então, nesse caso, espera-se que o governo, eventualmente, através de uma lei, regule a restituição desse valor através de uma remissão. Isso pode ou não acontecer, uma liberalidade, de acordo com o Código Tributário Nacional. Já em relação àqueles que têm ações judiciais ou vão ajustar ações judiciais nesse sentido, já existe inclusive uma ação para que o governo determine como essa restituição vai ser feita. É importante ressaltar que ainda cabe o recurso de embargo de declaração. É importante lembrar que essa decisão tomada ontem foi em conjunto no RE e no MADIM. Consequentemente, ela abre espaço para não incidência da contribuição social em outros tributos. Por exemplo, o Senar pode agora ser efetivamente questionado e repetido. A decisão do Supremo é clara nesse sentido. Entretanto, a polêmica do Fundo Rural não termina. Falta ainda julgar a questão da subrogação, o artigo 30, inciso 4, que determina que o adquirente da produção rural é que deve recolher do produtor rural o Fundo Rural.
Só depois de pacificada essa questão, pode-se ter certeza absoluta de quem é o devedor do Fundo Rural. Vamos então a Brasília conversar com o nosso comentarista Benedito Rosa. Benedito, boa tarde para você. Essa decisão do STF mantém a competitividade das exportações do agro brasileiro? Qual é a sua opinião? Sim, boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado de Companhia, no Canal Rural. Atrapalha sim a competitividade em dois sentidos. Primeiro, em taxar exportações é considerado no comércio internacional uma atitude pouco inteligente dos países, porque é como punir quem garante as exportações e isso é contraditório. Mas o furor arrecadatório das Receita Federal pelo mundo afora levam a situações como essa, como foi a nossa, que em 2009, por uma instrução normativa, a número 971, entendeu que a Constituição do Brasil permitiria taxar a produção, a venda de produtos que indiretamente eram destinados às exportações. Isso foi um entendimento da Receita Federal. Ou seja, durante todo esse tempo, se criou esse equívoco, corrigido ontem, de que o artigo 149 da Constituição não discrimina um e outro. E acho importante a decisão que teve um caráter de unanimidade na Suprema Corte do país. Quer dizer, uma reafirmação de que nós no Brasil não podemos, não iremos taxar exportação, não só de produtos agrícolas. Isso é importante. Segundo, volto ao tema da competitividade que você mencionou. Essa instrução normativa da Receita Federal atrapalhou a regra de concorrência interna, porque aquelas empresas que exportam diretamente recolhiam o Fundo Rural. As que não exportavam tinham uma vantagem sobre elas. Ora, isso atrapalhava. E no plano internacional, como eu disse, os países que fazem isso adotam uma atitude pouco inteligente de prática no comércio internacional. Agora, vamos torcer para que essa ação da AproSoja, já na primeira instância, Perfeito. Para que a Receita Federal defina como vai recalcular as dívidas indevidas daqueles que pagaram no PRR, no Refis, e certamente que daqui para frente não haverá mais dúvida. Hoje o dólar atingiu máxima de R$ 4,38. É isso mesmo, R$ 4,38. O maior valor desde o Plano Real. Ontem a moeda norte-americana fechou o pregão na quarta alta consecutiva. Para entender melhor esse movimento de alta, nós preparamos um gráfico que vai ilustrar esse cenário. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, no dia 2 de janeiro até o fechamento de ontem, a moeda norte-americana acumulou alta de 8,1%. Agora, se considerarmos fevereiro, é possível observar uma valorização de 2,4% do dia 3 até o fechamento de ontem. É uma disparada bem significativa, né? Vamos dar uma olhada na operação do mercado? O dólar comercial operando agora a 4,32, chegou a 4,38, agora se assentou, está 4,32, com baixa de 0,62%. Temos o índice Ibovespa para mostrar. A Bolsa de São Paulo, como opera, 115,045, em baixa de 1,44%. O economista da Geo Associados, Gessner Oliveira, nos enviou um vídeo explicando os motivos dessa alta do dólar e fez uma projeção para os próximos 3 meses. Interessante, né? Dá uma olhada. Há 3 fatores que afetam a oferta e a demanda por dólar. Vamos entender quais são esses 3 fatores. Primeiro, a desaceleração da China e da economia mundial diminui os preços de commodities, as nossas exportações caem, cai a oferta de dólar no mercado brasileiro. Segundo fator, a taxa de juros no Brasil, ainda bem que caiu muito. A diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros internacional diminuiu muito. Isso tornou menos atrativo para alguns investidores
trazer as aplicações no mercado brasileiro para ganhar no chamado carry trade. Isso também diminuiu a oferta de dólares no Brasil. E terceiro e último fator, há uma incerteza grande no mundo associada a vários fatores e agora ao novo coronavírus. Isso faz com que haja uma fuga para um lugar seguro, que na expressão em inglês é flight to quality. Isso aumenta a demanda de dólares no mundo. Quando aumenta a demanda de dólares no mundo e diminui a oferta de dólares no Brasil, o preço do dólar sobe. Dá para saber exatamente qual é o preço do dólar? Não dá para saber. O intervalo para os próximos 3 meses, uma boa aposta é algo entre 4,2 e 4,5. Boa sorte. Boa sorte para todo mundo, né? O dólar valorizado é um dos fatores que tem movimentado o mercado da soja em Mato Grosso. A gente vai a Cuiabá falar com o Luiz Patroni. Patroni, as vendas da safra que está no campo e também da que vai ser colhida no ano que vem está em ritmo recorde por aí, não é mesmo? Relata melhor isso para a gente. Boa tarde, Luiz Patroni. Oi, Suelen, boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente isso que você disse, tá? Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né, o mês de fevereiro começou aí com esses números recordes, né, um ritmo muito intenso das vendas comparado isso a outros anos. Por exemplo, a safra que está sendo colhida agora, né, que os produtores estão aí com plena colheita, a todo vapor, ela está com 68% praticamente dessa safra já vendida. Comparando com o ano passado e com a média das últimas 5 safras, é um volume bem maior. Isso nos anos anteriores estava em torno de 52% a 53%, 54% comercializados neste mesmo período, portanto uma grande diferença. Quando se fala então na safra futura, na safra 2020-2021, aí a diferença fica ainda mais expressiva. Os produtores já estão com pelo menos 13% da produção prevista negociados, segundo o IMEA, quando historicamente essas comercializações começavam a acontecer aí por volta do mês de março, mês de abril, ou seja, logo após a colheita ou na parte final da colheita da safra. No ano passado, nessa mesma época, não havia ainda reporte de comercialização, segundo o monitoramento do IMEA, e o mesmo, claro, na média das últimas 5 safras também não havia, agora já com 13% comercializado pelo menos. Bom, além dessa alta do dólar, né, ou do dólar mais valorizado, que acaba aí possibilitando margens em reais maiores, segundo o IMEA e também corretores com os quais eu conversei, outros pontos foram alavancados aí pelo IMEA que motivaram essa comercialização em ritmo um pouco mais intenso aqui em Mato Grosso. Por exemplo, a própria insegurança, né, quanto à demanda pela soja brasileira por parte da China, em virtude do acordo da fase 1 entre China e Estados Unidos, evidentemente, ou a própria situação do novo coronavírus, os impactos que isso pode desencadear no mercado também é outro motivo, além da demanda mais aquecida internamente para as indústrias que esmagam a produção aqui no Brasil. Então seriam os fatores apontados pelo IMEA que motivaram essas vendas em ritmo mais intenso. Bom, agora, se por um lado alguns produtores enxergam como oportunidade de vender com preços aí atrativos em dólar, há sempre aquela preocupação com o impacto disso no custo de produção para a próxima safra. Vamos ouvir o que disse, a gente tem algumas imagens inclusive, do Marlon Fedrizzi, que é um agricultor lá da região oeste do estado, região de Campo Novo do Parecis. O Pedro Silvestre esteve conversando com ele esta semana, né, fazendo uma reportagem por lá. Lá o Marlon planta num grupo cerca de 10 mil hectares ali na fazenda, 10 mil hectares de soja, está com a colheita lá adiantada, cerca de 70% a 75% da produção já colhida, da safra já colhida, e já negociou, já fez a compra dos insumos para a próxima safra. O problema é que ele tem acompanhado, aí, já notado, um custo de produção mais elevado, claro, e isso preocupa. Vamos ver o que ele disse ao repórter Pedro Silvestre. Esse custo é um pouco mais complexo do que se parece, porque parte dos custos é real, parte dos custos é dólar. Mas a gente acredita que os custos esse ano, em virtude da variação do dólar, deve ficar em torno de 7% a 8% mais caro que 2019, 2020. Então a gente vai ter que melhorar a nossa produtividade para que possa ter uma renda que consiga manter o nosso negócio. Muito bem, o pessoal sempre fala cautela, né, para os produtores, né, fazer essa análise como o Marlon tem feito, né, justamente para saber os efeitos positivos num dólar mais valorizado e, claro, aqueles que podem ser negativos. Suelen, todo mundo aí acompanhando a colheita e, claro, fazendo as contas para efetuar os melhores negócios. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.